Graça e paz a todos e a todas, amém? Estamos começando o nosso culto nesta noite. E eu gostaria de deixar para vocês alguns avisos antes de iniciar com a mensagem. E um dos avisos vai para o curso de casais. Como eu falei no outro vídeo, hoje de manhã, o primeiro livro, não é para todos os casais, tá? O primeiro livro, que é este aqui, ó, será só para os casais que estão para se casar. Os noivos, tá bom? Ou os que estão já namorando há mais de um ano, né? Que já estão com planejamento de ficar noivos e casar. Então, este livro é para estes casais, tá? Antes de dizer sim, ok? Depois, nós temos esses livros aqui, ó, que serão usados com os casais casados. Um deles é este aqui, ó, né? Lute por sua família, tá? Para os casais casados. Depois nós teremos esse aqui, a família na Bíblia, né? Como moldar sua família conforme as famílias da Bíblia. E ainda durante esse curso, que será de 6 meses aproximadamente, nós vamos ter este aqui, que são dinâmicas para casais e famílias. Muitas brincadeiras, muitas horas de lazer nós vamos ter lá durante o nosso curso. Então você pode estar participando, você que é casado, né? Pode estar participando desse curso conosco a partir de abril, né? Se já tivermos voltado do coronavírus, senão pela rede social fica um pouco difícil. Mas nós vamos estar preparando um vasto material para você estar acompanhando os nossos cursos. E você poderá estar aprendendo bastante com esses cursos. Então, ore ao Senhor para que realmente sejam cursos que venham trazer bastante edificação para o seu casamento ou edificação para o seu noivado e futuro casamento. Nós vamos estar com você nesses cursos e queremos que você também esteja conosco. Amém? Então eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Salmo 19, de 7 a 13. Salmo 19, de 7 a 13. Salmo 19, de 7 a 13. Deixa sua Bíblia aberta aí, por favor. No Salmo 19, de 7 a 13. Diz assim a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-se dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Salmo 19, de 7 a 13. Feche seus olhos, por favor, vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, te agradecemos por esta noite que podemos estar reunidos, mesmo à distância, mas com recurso das mídias, podemos estar em comunhão agora com o Senhor e com a nossa igreja. Que o Senhor nos dirija nessa mensagem, que o Senhor nos oriente e nos dê a tua paz. E nos proteja, Senhor, dessa pandemia que está assolando o mundo, o planeta. Que o Senhor dê o livramento, Senhor. Que as pessoas possam entender que são dependentes totalmente da tua vontade. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu começo a minha mensagem dessa noite com uma pequena ilustração para você. O menino e o imperador. O tema da mensagem de hoje à noite é obediência. Obediência. Conta-se que um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai. Estava lá a porteira lá, né? E ele lá sentado bem perto da porteira. E esse portão dava acesso não só à propriedade, mas também para se passar para outras cidades vizinhas. E aquela era a única passagem. De repente ele vê chegando uma grande comitiva, e era Napoleão Bonaparte. Quem lembra da história de Napoleão Bonaparte, né? O imperador francês que tentou dominar o mundo, né? E ele se aproximou com seus homens, e ele queria cruzar aquela propriedade, porém o menino não deixava.
O imperador ficou muito nervoso, porque o menino não abriu o portão para ele passar, por mais que seus soldados mandassem, e ele chega e grita com o menino: Menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra este portão, é uma ordem. Muito educado, o menino tirou o chapéu que estava na cabeça e perguntou ao imperador com uma voz bem suave: o senhor vai querer que eu desobedeça a meu pai? Este portão está fechado. Aqui ninguém passa, conforme meu pai determinou. Napoleão então virou-se para os seus generais, homens que dominavam o mundo, homens que eram poderosos, e disse: me deem para mim 1000 homens como este menino, e eu conquistarei o mundo todo. E ele foi por outro caminho, não insistiu mais no portão. Como eu tenho falado para os irmãos durante algum tempo, constantemente, esses são tempos difíceis que nós estamos passando. É tempo de fome no mundo, de miséria, e agora mais uma epidemia, né? Já não basta as que já passamos aí, mais uma agora que estamos passando. E são tempos difíceis porque são tempos em que cada vez mais o homem natural tem prazer em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O homem natural, que somos nós, carne e osso, temos o prazer de fazer tudo que desagrada a Deus. A sociedade tem se degradado de tal modo que nitidamente temos a impressão que até mesmo a certeza de que o mundo não tem mais jeito. Se você olhar hoje para algumas pessoas, fala, não tem mais jeito não tem mais solução. Não há solução para o mundo em que vivemos. Nós estamos passando por tempos difíceis. Ninguém obedece ninguém, cada um quer ser dono da sua própria vida, ninguém busca Deus. Só para ilustrar neste mês, teve um deputado, diante da discussão que se acalorara no parlamento brasileiro, acerca da reforma da Previdência, né? Onde querem que o trabalhador contribua por 40 anos para se aposentar, olha só, integralmente, propôs uma aposentadoria especial, olha só, propôs uma aposentadoria especial para as prostitutas e as garotas de programa. Olha o absurdo que nós chegamos. Estamos falando que esses homens estavam lá, né? Preparando a reforma da Previdência. E um deles levanta para dar uma ideia dessa, uma ideia absurda dessa. Não somente isto, mas tem sido cada vez mais difícil ser uma referência de cristão. Em parte por causa daquilo que se diz a palavra de Deus em Mateus 24:12. Mas principalmente por causa daqueles que se dizem cristãos, mas insistem em desobedecer a palavra de Deus e os seus preceitos, que são justos e só dão alegria ao coração. Muitas pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas leem na Bíblia que certas atitudes, certas ações são erradas, mas essas pessoas não querem deixar de estar cometendo essas atitudes e essas ações. Querem andar do seu modo, querem andar da sua maneira, e se esquecem de que devem ser pautadas segundo a palavra de Deus. Pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que não se impressionam, não se importam com a vontade de Deus, mas querem fazer a sua vontade em primeiro lugar. Deus fica sempre para segundo plano. Então são tempos difíceis. Tem sido cada vez mais difícil ser uma referência de cristão, porque muitos cristãos estão nesse meio dessas pessoas. Muitos cristãos estão deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Muitos cristãos estão deixando de ser referência no mundo, para que as pessoas vejam naquele cristão uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que é abençoada por Deus. E as pessoas veem naquele cristão apenas mais um que pertence ao mundo. Olha como está ficando o nosso mundo. Nesta noite, porém, quero mudar nosso enfoque e levar vocês, levar-nos a todos nós, né, a um olhar para nós mesmos. Pois no contexto em que vivemos é muito fácil olhar ao redor e ver a desobediência e o pecado no mundo. Pois ele é abundante e jorra constantemente como uma fonte de águas podres. Mas como nós estamos diante de Deus? É uma pergunta para você nessa noite. Como nós, como eu, como você, mas eu vou fazer individualmente. Eu quero que você faça para você. Como eu estou diante de Deus? Como é que está o meu testemunho diante de Deus para o mundo? Tenho sido uma referência como cristão para o mundo? A minha comunidade onde eu vivo, o meu local de trabalho, onde desenvolvo o meu trabalho, os meus parentes que não são salvos, me veem como uma referência cristã?
para eles, como está você diante de Deus? A Bíblia diz em Deuteronômio 30, versículo 15 e 16: Vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os teus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires. Olha que texto bonito. Para você entrar na terra que prometida para nós, que é a vida eterna, que é os céus, você tem apenas que amar a Deus. Você tem apenas que seguir os preceitos que Deus determinou para a sua vida como cristão. Você tem que andar segundo a vontade de Deus, fazendo o bem. Você tem que dar bom testemunho de cristão, para que você receba a vida eterna. Você tem que ser referência neste mundo, para que as pessoas vivam e obedeçam à vontade de Deus. Ser referência é viver uma vida de obediência, uma vida em que você obedece a Deus em tudo que Ele determina para você. A Bíblia nos diz para examinarmos a si mesmos, ou seja, olhar para dentro de si e ver se naquele contexto específico tenha sido ou não fiel diante de Deus. Então você tem que se autoexaminar para ver se você está sendo fiel diante de Deus. Creio que a obediência a Deus e a sua vontade não é sempre um ato fácil. Algumas vezes pode ser, mas outras não. Mas você tem que se esforçar ao máximo em obedecer a Deus. Por exemplo, se você pedir ao seu filho que vá até a sorveteria e compre a ele um sorvete, certamente ele irá com o maior prazer, não é verdade? Pega lá o da vizinha, a Jéssica pega lá R$1 e fala, ó, não, né, o sorvete hoje custa uns R$3, né, tá caro. Pega lá R$3, dá na mão da vizinha e fala, vai lá e compra um sorvete para você. Tenho certeza que ele não vai nem esperar lá falar vai, ele já vai pegar o dinheiro e correr para a sorveteria e comprar o sorvete do gosto dele. Mas se por outro lado, você mandar o seu filho estudar, muitas vezes ele relutará, pois comprar o sorvete é algo prazeroso para ele. Ir lá e comprar o sorvete é prazeroso. No primeiro momento, ao passo que estudar nem tanto. Né? Sentar na frente dos livros, começar a ficar lendo, estudando, decorando, nem sempre é do agrado das crianças. Pergunto-lhes, porém, ao longo prazo, qual trará maiores benefícios à criança? Estudar ou comprar o sorvete? Sorvete é um prazer momentâneo. Compra, chupa o sorvete, acaba, joga o palito fora. O estudar é um prazer futuro. Lá na frente, ele vai estar preparado para o mercado de trabalho, ele vai estar preparado para ir para a faculdade, para arrumar um bom emprego, para sustentar a sua família. Nossa relação com Deus também é muitas vezes assim. Temos facilidade em obedecer a Deus naquilo que nos é prazeroso, mas na luta e na aflição tendemos a seguir nosso próprio caminho, quando a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. Muitas vezes é fácil fazer tudo aquilo que nos agrada, mas quando nós encontramos na palavra de Deus algo que Deus nos manda fazer, que pode às vezes ser penoso para a gente deixa de fazer a vontade de Deus. A gente acha o caminho muito difícil. Nós esquecemos que é pelos caminhos difíceis que Deus nos conduz e nos abraça e muitas vezes nos carrega no colo. Nós temos que pensar sempre nisso. Se o caminho for difícil, e é isso que a Bíblia está mandando, vou seguir esse caminho difícil, porque eu sei que Deus vai estar comigo. Não é fácil dar graça em tudo, conforme 1 Tessalonicenses 5:18, que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes é difícil dar graça se você perde o emprego. É difícil dar graça se você não consegue passar um teste. É difícil dar graça se você está passando dificuldade financeira. Mas a Bíblia nos adverte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tenha certeza que se você continuar dando graças, mesmo diante das dificuldades, Deus vai dar sempre a solução para aquelas dificuldades, para aquele momento difícil que você está passando. É preciso que você dê graça. Nesse momento difícil que nós estamos passando, essa pandemia no nosso país,
nós temos que dar graças. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela proteção divina, agradecer porque Ele não permitiu que até agora nenhum dos nossos fosse contagiados, nem nós, nem nossos familiares, nem nossos irmãos em Cristo. Então, agradecer. É difícil ficar em casa, é difícil passar por esse momento, é difícil, é delicado, mas nós temos que agradecer a Deus em todo o tempo. Amém? Tem muita coisa que a gente tem para dar graça. Nós temos que nos lembrar e agradecer. Especialmente se temos que obedecer quando não temos vontade de obedecer. A questão da obediência tem alguns aspectos fundamentais, os quais devemos levar em consideração. E a primeira delas que eu falo para você nesta noite é: para obedecer é preciso sacrificar a carne. Para obedecer é preciso sacrificar a carne. O que o pastor quer dizer com isso? A palavra nos adverte severamente, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estas opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Quantas vezes você já soube que deveria fazer algo, mas sua vontade carnal, seu desejo de fato era de ficar sentado, deitado em casa, tranquilamente, dormindo ou assistindo um filme ou a um jogo de futebol? Quantas vezes você sentiu o desejo de vir à igreja, mas teve aquela preguicinha? Poxa, eu vou ter que me levantar do meu local tranquilo aqui nesse domingo, pôr uma roupa, me arrumar, ir para a igreja, ficar lá até 9 horas da noite, depois passar pelo social, conversar um pouquinho, chegar aqui quase 10 horas em casa, e amanhã tem que acordar cedo. Eu estou tão cansado, eu não vou não. Isso é só um exemplo. Tantas coisas que você poderia ter feito e não fez, porque a sua carne não permitiu. Às vezes o irmão está doente, lá num outro bairro distante, seu irmão em Cristo, e você não vai visitá-lo, porque acha que ele mora muito longe, porque acha que isso é só o trabalho do pastor, porque acha que a pessoa não vai querer visita. O acho tem que ficar de lado e fazer o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ter comunhão, não nos ensina a cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Então, se tem alguém na tua igreja que está passando por um momento de dificuldade, levante-se, saia do seu lugar e vá ajudar essa pessoa. Pois bem, quando você obedeceu, você venceu a sua carnalidade. E obedeceu. Muitas vezes você está cansado, preguiçoso lá, mas você levanta e vai fazer. Você venceu a carnalidade. Você obedeceu. Pense que nesse instante, no coração de Deus, houve grande alegria. O contrário também é verdadeiro. Quando você deixou de pecar, Deus se alegrou constantemente no coração dele, porque você cumpriu a vontade dele. Quando você teve compaixão das pessoas que estão necessitadas e foi ao encontro delas e as ajudou, o coração de Deus se alegrou, porque se você seguiu o que ele ensinou na Bíblia através de Jesus, ter compaixão dos pobres, dos humildes, dos pecadores. Quando você deixou a sua casa e foi para um bairro distante, pregar o evangelho a uma pessoa que você conhecia, que não conhece Jesus, o coração de Deus se alegrou, porque você foi levar vida ao que estava perdido. Isso é obediência. Você tem que aprender a obedecer, né? Deixar a sua carne de lado e seguir o seu espírito, né? Fazer sempre a vontade de Deus. A segunda coisa, obedecer tem um preço. Obedecer tem um preço. Engana-se quem pensa que obedecer é sempre fácil. Não é não, viu? É bem difícil obedecer. E podemos ter certeza que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém afirma, eu sei quem é Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus, essa pessoa é mentiroso e não vive na verdade. Isso é uma verdade, não é verdade? Olha lá, isso é uma verdade, não é verdade? Se você conhece os mandamentos, se você conhece a vontade de Deus que está inserida na Bíblia, na palavra que Ele deixou para nós e que permanece até hoje, se você sabe que certas coisas são erradas, mas você está fazendo, você pode ter certeza que você está desobedecendo. Obedecer tem um preço. E muitas vezes esse preço é muito caro. Aqueles que obedecem à palavra de Deus verdadeiramente mostram como o amam. É assim que sabemos que estamos vivendo na verdade, né? Podemos ter certeza que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém afirma, eu sei quem é Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus, essa pessoa é um mentiroso e não vive na verdade. É mentiroso.
Quem conhece a palavra, mas não segue a palavra, é mentiroso. Mas aqueles que obedecem a palavra de Deus verdadeiramente mostram como amam. Como eu disse ainda agora. É assim que sabemos que estamos vivendo nele. Aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver nas suas vidas como Jesus fez. 1 João 2, 3 a 6. Viver em Deus é viver pela sua palavra. É viver pela vontade de Deus. É cumprir a vontade de Deus. É deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Seguir o senhorio de Cristo. Isso é viver com Deus. Isso é viver conforme Deus determina. Como diz em 1 João 2, 3 a 6, aqueles que se dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus fez. Jesus viveu de acordo com tudo que Deus tinha determinado para ele no seu ministério. Por isso ele vivia com Deus, ele vivia em Deus. Se você quer viver em Deus, viva conforme a Bíblia. Faça da Bíblia o seu carro-chefe para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida financeira, para a sua vida conjugal principalmente, mas faça de acordo com a Bíblia. Deixe a Bíblia ser o carro-chefe, ser aquela que te guia em todos os dias da tua vida, e você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Quando precisa obedecer para comprar um sorvete, é moleza. Como nós falamos lá na história do Davizinho, né? Obedecer um sorvete é moleza. Mas quando precisa obedecer para fazer a vontade de Deus e não a nossa, isso se torna muito difícil. Quando você tem que obedecer fazendo a vontade de Deus, às vezes fica muito difícil para você. E é a hora que você tem que decidir. A expressão final desse texto que diz: aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus fez, é muito forte, pois Jesus nunca viveu para si mesmo. Aliás, olha só, Jesus nunca viveu para si mesmo. Aliás, a Bíblia diz que ele negou-se a si mesmo, ou seja, ele não foi o que poderia ter sido em termos de direito. Poderia ter anjos que lhe ajudassem, poderia desfrutar de toda a riqueza que quisesse, mas ele não quis. Ele quis seguir nesta vida como homem, 100% Deus, 100% homem. Teve a união hipostática dele. E essa união foi que fez com que ele se sobressaísse sobre os demais homens. Ele poderia vir com toda a sua honra e toda a sua glória dos céus, cercado de anjos, chegar aqui e falar: sou o rei dos judeus, vim para habitar. Mas ele veio como servo. Ele veio para servir. Ele veio para ensinar como nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Ele veio nos mostrar o que é humildade e santidade. O que é ter uma vida de alegria servindo ao Senhor. Ele nos ensinou tudo isso e deixou o seu legado com os seus apóstolos, que no decorrer dos anos passaram para milhões e milhões de pessoas, até o Evangelho chegar até você. É isso que Deus quer que façamos, que sejamos como Jesus foi, que possamos seguir a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai, nos livrando da carnalidade e vivendo uma vida espiritual, uma vida em espírito. Como é absurda a expressão, mas eu tenho o direito no meio do cristão. Não temos direito a nada se vivermos por misericórdia. Se respiramos, se comemos, se andamos, se temos bens, carros, etc. Tudo é por misericórdia. Nós não temos direito a nada, mas é pela misericórdia de Deus que você consegue tudo que você tem. Você está com saúde hoje? Pela misericórdia de Deus. Você tem o seu carro na sua garagem? Tempo de chuva, né? Para sair, você tem o seu tempo na garagem? Pela misericórdia de Deus. Você tem a sua casa onde você pode reclinar o seu corpo para dormir numa cama macia? É pela misericórdia de Deus. Deus faz tudo da melhor forma possível para te alegrar o teu coração. E é pela misericórdia dele, apesar de seu estado de ser uma pessoa pecadora, uma pessoa que vive neste mundo pecador e que muitas vezes peca, Deus, pela misericórdia, concede que você tenha uma vida de abundância, uma vida de alegria. Como é difícil humilhar-se, como é difícil sujeitar-se, como é difícil falar a verdade. Muitas vezes, porque a verdade pode ser o sinônimo de obediência que tem um preço. Muitas pessoas que se dizem cristãos conduzem seus negócios e assuntos financeiros sem prestar atenção no que Deus disse. Eles vão sofrer as consequências lá adiante. A maioria dos cristãos professos não são dizimistas fiéis, mas eles pensam que Deus os abençoará no final. Isto simples não é assim.
Nós temos que ser dizimistas fiéis, nós temos que ter uma vida de devoção ao Senhor. Dízimo, irmãos, não é só dinheiro não, tá? Dízimo envolve tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para meditar, tempo para pegar a palavra, tudo isso é dízimo. Você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para dizimar ao Senhor, do seu tempo para a obra do Senhor. Deus diz claramente, mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios 9:6. Se você trabalha pouco para divulgar o reino de Deus, dos céus, o reino de Deus, tenha certeza que pouco também você vai colher. Se você tem pouco tempo para ler a Bíblia, tenha certeza que a sua comunhão com Deus também vai ser muito pouca, vai ser muito curta. Você tem que estar com a sua vida centrada em Deus. Dedique o seu tempo ao Senhor. Dê o dízimo do seu tempo ao Senhor. E você vai ver que com a sua obediência, Ele vai te abençoar cada vez mais. Amém? O terceiro e último ponto desta mensagem sobre obediência é: obedecer é mais importante que sacrificar. Obedecer é mais importante do que sacrificar. O que eu quero dizer com isso? Precisamos entender a importância da obediência a Deus, pois se formos obedientes, desfrutaremos do melhor desta terra. Preste atenção na resposta que o profeta Samuel deu ao rei Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15:22. Quantas pessoas estão sofrendo hoje no mundo e vivendo sem direção espiritual? Pois focam apenas no sacrifício, campanhas, penitências, jejuns prolongados e não obedecem à palavra de Deus. Não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer jejum, não adianta você ser penitente se você não obedece à palavra de Deus. Antes de fazer qualquer uma dessas coisas, ponha-se diante de Deus e assuma o compromisso de obedecer a palavra dele, de seguir o que ele tem ensinado através de todos esses séculos para você e para a sua vida espiritual. Quando você começar a obedecer a Deus, Deus com certeza aceitará a sua campanha, a sua penitência, o seu jejum prolongado com muito grado. Porque Deus se agrada primeiro daqueles que servem a Ele e seguem os seus ensinamentos e a sua palavra. Essas pessoas que hoje não obedecem à palavra, muitas vezes são pessoas religiosas, mas não entendem que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Certa vez Jesus disse àqueles que o seguiam: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Aprendemos com Cristo que não adianta chamá-lo nos momentos difíceis, acharmos que Ele é o nosso Senhor. Se não obedecemos, vou repetir, não adianta chamá-lo nos momentos difíceis e acharmos que Ele é o nosso Senhor se não o obedecermos. Não adianta você não obedecer a Jesus, é o que Ele nos ensina através da Bíblia e da palavra, se você não obedece. Como é que você quer que Deus o abençoe se você não obedece ao que Ele determina para a sua vida? Não vai ter solução. Então a primeira coisa é obediência, obedecer ao Senhor de todo o teu coração. Pedro e os outros apóstolos também entenderam o segredo da obediência a Deus, quando declararam, Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sendo assim, quero te incentivar nesta noite a ser um cristão que viva em obediência a Deus, por meio da Bíblia. Comece a obedecer a Deus mediante o que a Bíblia tem ensinado a você. Porque a Bíblia é o nosso manual de instruções, né? A Bíblia é o nosso manual para a vida cristã correta. Nenhuma pessoa ou religião pode substituir as palavras encontradas na palavra de Deus, pois só ela nos garante a vida eterna. Nada pode nos substituir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Na verdade eu vos digo que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem como vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Olha só o que esse texto nos diz.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você tem que ouvir e tem que crer na palavra de Deus, porque você terá garantido a sua vida eterna. O quarto e último ponto desta noite diz que obedecer tem uma recompensa. Obedecer tem uma recompensa. Assim como a desobediência redunda em maldição, a recompensa tem como resultado a bênção de Deus. A obediência. Não é uma bênção baseada em resultados materiais e visíveis no primeiro momento, mas sim na eternidade. Não é uma bênção baseada em resultados da obediência, né? Alguns resultados da obediência nunca veremos nessa terra, mas são certos na eternidade. Talvez o resultado esperado mais visível da obediência é o relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. É esse relacionamento que você tem com Deus, através do Espírito Santo, que vai fazer com que você viva uma vida feliz. Quando você é obediente a Deus, quando você é obediente à palavra dele, quando você põe a carne de lado e deixa o espiritual ser o seu carro-chefe, quando você tem a Bíblia como manual da sua vida cristã, quando você obedece aquilo que a Bíblia te ensina, então você tem a paz que inunda o coração daqueles que fazem a vontade de Deus. Que Deus possa realmente fazer e ter alegria no teu coração. Que Ele possa fazer morada no seu coração. Que você possa ter Deus como o Senhor da sua vida. E que a palavra de Deus possa ser o seu manual de vida cristã e vida espiritual. Que você siga tudo aquilo que Deus determinou na palavra. Que você aprenda com a palavra de Deus a viver uma vida de alegria, de abundância e de felicidades. Que o desejo de Deus seja o seu desejo. Vida de obediência, vida de paz, vida de contentamento. Tenha tudo isso no seu coração. E você vai ver que Deus sempre fará o melhor para você. Feche seus olhos, por favor. Pai de amor, Pai bendito, nesse momento que estamos encerrando essa mensagem, eu queria dizer, Senhor, ao Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um daqueles que te servem e pedir que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda estão tão distantes de ti, Senhor, daqueles que não fazem a tua vontade, que não servem, que não leem a Bíblia, que não oram, que não buscam a tua presença. Que o Senhor possa ter misericórdia e abençoar essas pessoas também, Senhor, na conformidade da sua vontade. Peço que o Senhor possa continuar nos livrando dessa pandemia do coronavírus, Senhor. Que venha logo a solução, que venha logo a cura para essa epidemia, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sermos sempre igreja, em comunhão, em amor, em contentamento e principalmente em servir ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos nós, hoje e para todo sempre, até o dia da sua volta. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos nos encontrar novamente quarta-feira no nosso culto de oração e durante a semana, alguns dias da semana, não vou especificar dias para você não ficar ansioso, mas a gente põe no grupo, né, da igreja. Nós vamos ter algumas mensagens pequenas, né, durante a semana. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus e um bom domingo e boa semana a todos. Que Deus abençoe.